A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento Responde. Hoje a gente vai falar sobre a EFD Reinf 2021, as novidades para essa obrigação, o novo grupo que está entrando e as demais características que pertencem a ela. Eu sou a Luciana Freitas, trabalho na TOTUS há 15 anos, sou da consultoria de segmentos. E para quem não me conhece ainda, eu tenho o costume de fazer essas apresentações da Reinf, sou uma das especialistas do projeto SPED pela TOTUS, então nesses eventos a gente faz um overview do que é a obrigação, né? Para quem está entrando ficar alinhado, ficar na mesma página de todos os outros grupos e também de todas as novidades que nós temos para ela. A consultoria é um grupo interno e esse grupo tem como expertise trazer para dentro das nossas linhas de produtos as legislações da forma como elas são e para que os nossos clientes consigam entregar as suas obrigações. Com a EFD Reinf não é diferente, então a gente vai fazer esse evento em duas partes. A primeira parte, fazer um overview mesmo do conceito, fazer um apanhado geral das principais características da Reinf, e na segunda parte, a gente entra com a linha de produtos Proteus, para que eles digam e mostrem para vocês como se prepararam para esta entrega, né? Nós sabemos que temos um novo grupo, esse novo grupo é novo no projeto SPED como um todo, então é bem importante que vocês tragam as suas dúvidas, os seus questionamentos, sejam eles de conceito ou de produto, para que a gente consiga esclarecê-los, tá bom? Antes da gente começar, só uns recadinhos. O que vai ser apresentado neste evento já está aqui na ferramenta, né? Os documentos que nós vamos utilizar, as apresentações já estão disponíveis na ferramenta para vocês e também está disponível o manual da DCTF Web. Eu deixei aqui na ferramenta para que vocês possam fazer o download dessas apresentações e assistir quantas vezes for necessário. O evento em si está sendo gravado e será disponibilizado até a próxima sexta-feira lá no Espaço Legislação. Depois eu vou mostrar para vocês o caminho para que vocês consigam acessar as apresentações e também acessar os links de outros eventos que nós teremos ao longo do ano. Os microfones ficam fechados, só para a gente manter uma dinâmica legal para o evento, mas vocês podem trazer os seus questionamentos no chat e a gente vai tentar responder durante o evento. Aquilo que nós soubermos, a gente já responde, e o que nós não conseguirmos responder, a gente publica depois para vocês nas nossas páginas centralizadoras. Se for pergunta de produto, na página da linha de produto, se for pergunta de conceito, no próprio espaço legislação. Também vou mostrar para vocês mais no final uma página de legislação, né, uma página da Reinf que foi construída justamente com o intuito de trazer todas as informações em um único só lugar e de lá vocês conseguirem acessar as páginas centralizadoras das linhas de produtos, e aí cada um com o seu produto, e acessar também outras informações sobre essa obrigação, tá bom? Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a minha tela? Ok, perfeito. Então vamos lá. Fazendo um overview sobre a FD Reinf, é uma obrigação que foi implementada em 2018, já em produção, para as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões.
né? Essa obrigação ela vem sendo pensada e repensada em alguns aspectos, mas ela surgiu junto com a necessidade do e-social, então ela era um complemento do e-social que foi dividido por se tratar aqui de empresas jurídicas, né? Empresas que possuem relações jurídicas com outras empresas, relações puramente comerciais e não de trabalho. Dividiu-se na época desta forma. Então, o e-social ficou com as relações trabalhistas, relações e operações que, por algum motivo, acabavam passando pela folha, e a EFD Reinf ficou com as relações comerciais entre pessoas jurídicas. Foi assim que foi dividido numa primeira etapa. A EFD Reinf tem o intuito de trazer uma nova forma, um novo conceito de arrecadação dos tributos administrados pela Receita Federal. O que seria esse novo conceito? Junto com a Reinf e junto com o e-social, foi criado uma ferramenta para fazer esse recolhimento, para tornar esse recolhimento mais moderno e mais dinâmico e permitir que o contribuinte pudesse imprimir, a partir da própria ferramenta, a sua guia de pagamento. Então, para a contribuição previdenciária, que foi o primeiro tributo trazido pela Receita Federal para dentro deste novo conceito, ao invés de se usar a guia de pagamento anterior, que era a GPS, a ferramenta permitiu que essa guia fosse trocada e fosse utilizado o ADARF, que é um conceito mais moderno de pagamento para as contribuições previdenciárias. Por que mais moderno? Porque a própria DCTF Web é que faz, a partir das escriturações encaminhadas pelos contribuintes, ela é que faz os cálculos do que é devido, do que deve ser creditado, do que pode ser creditado, e ela mesmo gera a guia de pagamento, a DARF, para fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. A ideia da Receita Federal é que, ao longo do processo de implantação da EFD Reinf, sejam trazidos os outros tributos que ela administra. Seria o imposto de renda retido na fonte, o PIS, a COFINS, o PASEP, a CSLL, trazer todos esses tributos para dentro deste novo conceito e permitir que a DCTF-UF faça a mesma coisa que já faz com a contribuição previdenciária, que é gerar a guia de pagamento, já com o cálculo efetuado pela própria Receita. A EFD Reinf foi implementada através da Instrução Normativa 1701, que foi publicada em 2017, e a ideia é que ela substitua, junto com o e-social, algumas obrigações acessórias, a DIRF, a GFIP, o CAGED, a própria GPS, a PPP, a RAIS, entre outras obrigações, né? Então, juntamente com o e-social, ela viria a substituir essas outras obrigações e ficariam apenas e-social, FD Reinf e, no final, para o recolhimento a DCTF Web. Hoje nós estamos saindo da versão 1.4, que é a versão utilizada pelos grupos 1 e 2, os que faturam acima de 78 milhões e os que faturam de 4 milhões e 800 até 78 milhões. E estamos entrando numa nova versão, que é a versão 1.5.1. Essa versão, ela introduz as empresas do Simples Nacional e todas as outras que não foram relacionadas nos 2 primeiros grupos ou no 4º grupo, que é o grupo das empresas públicas, dentro da seara da EFD Reinf. Então, estas empresas passam, a partir do dia 10 de maio, a entrar em produção, né? Elas entram em produção a partir de 10 de maio na EFD Reinf. Quem são os obrigados a transmitir a Reinf? Todas as empresas que optaram e que estão sujeitas à CPRB,
todas as empresas que trabalham e que possuem em suas operações retenções de tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS, PASEP, CSLL, as prestadoras e tomadoras de serviço por cessão de mão de obra ou empreitada, e aí seja ela empreitada geral, total ou parcial, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, associações desportivas de time de futebol profissional e que promovem evento desportivo, e agora as empresas, os produtores rurais, pessoas físicas, e as empresas que adquirem mercadoria, produção rural, de produtores rurais, pessoa física. A REINF está estruturada por eventos, né? E esses eventos são modularizados, ou seja, eles têm começo, meio e fim, e estão no formato XML, que é uma linguagem mais fácil de se trabalhar, é uma linguagem que você consegue criar esses módulos de eventos e que são independentes entre si. Eu não dependo de um evento para transmitir um outro. Eles são completamente diferentes independentes e podem ser transmitidos em datas diferentes. Cada um tem o seu próprio prazo e tem a sua própria hierarquia de transmissão. Na REINF, nós temos eventos de tabela, que é a tabela de processos administrativos e judiciais. Nós temos o evento inicial, que é o R1000. Temos eventos não periódicos, e aqui o único evento não periódico é o R3010, que deve ser transmitido em até 2 dias após a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária. E temos os eventos periódicos, que são mensais. Para a AFD REINF, para o grupo que vai entrar agora, o terceiro grupo, o evento de tabela, que é o evento dos processos judiciais e administrativos, e o R1000 já podem ser transmitidos, e a orientação da Receita, isso para todos os grupos que entraram, né, anteriormente, é que esses 2 eventos sejam transmitidos antes dos eventos periódicos. Por quê? Porque a Receita organiza essa recepção e ela já sabe quem é que deve mandar ou não deve mandar a AFD REINF. Então, quando você manda já o seu evento da empresa, que é o R1000, e o evento de tabela, ela consegue ali saber que ela precisa recepcionar os outros eventos e consegue se organizar para a sua eventual fiscalização posteriormente. Tá? Então, a ideia é que vocês transmitam sempre a partir da data de entrada em produção, ao invés de deixar esses 2 eventos para transmitir a partir dessa data, já transmitir antes mesmo da entrada em produção, antes do dia 10. Para as empresas que vão entrar em produção, é preciso observar alguns fatores, né? Entre eles, quais são as áreas envolvidas nessa entrega. Muitas das empresas do terceiro grupo, às vezes, não têm uma área própria que entrega a obrigação, às vezes essa área é terceirizada. Então, é necessário que vocês contatem os seus contadores ou a empresa que faz esse trabalho para vocês, ou caso vocês tenham dentro da empresa um setor, uma área contábil, uma área fiscal ou uma área de controladoria que seja, que vocês conversem entre vocês para conseguir entregar corretamente esta obrigação, porque ela envolve várias áreas, inclusive envolve o próprio RH. Por quê? Porque parte da contribuição previdenciária que será entregue pela empresa na sua totalidade, lá no final do envio, né, no fechamento dessas 2 obrigações, está no e-social, e que é entregue geralmente pelo RH da empresa. Então, é necessário que vocês sempre mantenham contato com esses departamentos e com os terceiros que fazem alguns trabalhos relacionados a documentos fiscais, a título de pagamento ou a entrega das obrigações. Geralmente é uma empresa contábil que está por trás, para que vocês tenham uma entrega efetiva e não tenham eventuais problemas depois
para ter que retificar ou até mesmo ter notificações recebidas por parte do fisco. Tá? Com relação a processos administrativos e judiciais, a FD-REINF, tanto a REINF quanto o E-Social, estabelece que vocês passem a controlar não só os seus processos judiciais, como também os processos dos seus fornecedores. Isso porque quando você tem um processo que suspende a exigibilidade do crédito previdenciário, neste caso, pode ser que a empresa tomadora do serviço possa ter a oportunidade de fazer o pagamento desse processo quando ele for do fornecedor. E fazendo o pagamento antecipado, em depósito em juízo, por exemplo, esta empresa pode não vir ser solidária quando o fornecedor receber um retorno negativo com relação à sua solicitação no judicial, né, no processo judicial, na ação que ele promoveu. Então, é preciso que vocês tenham essa informação, que vocês conversem com os seus fornecedores para que vocês consigam controlar. Na REINF é necessário encaminhar todos os passos desse processo, todas as decisões que forem sendo tomadas ao longo da ação, até que saia a decisão final transitada em julgado. Desculpa. Com relação aos certificados, são utilizados os modelos comuns, né? O modelo A1, que é aquele que fica armazenado no seu próprio computador, ou o modelo A3, que é aquele que fica armazenado em um dispositivo portátil, pode ser um token, um smart card, algo do tipo. Eles devem ser do modelo eCPF ou eCNPJ. A REINF também pode ser transmitida por procuração, e aí a empresa deverá habilitar essa procuração lá no portal ECAC com o perfil EFD REINF geral. As empresas que fizeram a opção pela CPRB em 2015 deixam de transmitir o bloco P, que é da EFD Contribuições. Então, se alguma empresa que não seja Simples Nacional, mas que transmita, que tenha a obrigatoriedade de transmissão ainda do bloco P lá na EFD Contribuições, ela deixa de transmitir o bloco P a partir do momento que começar a transmitir o evento R2060 aqui na EFD REINF. Esse registro do bloco P está sendo substituído gradativamente pelo evento R2060, conforme as empresas vêm sendo introduzidas na EFD REINF. Aqui nós temos o cronograma da entrada em produção do terceiro grupo. Então, as empresas que faturaram até 78 milhões em 2016 entraram na EFD REINF em maio de 2018 e na DCTF Web em agosto de 2018. No próximo ano, no ano seguinte, em janeiro de 2019, entraram as empresas do segundo grupo, que faturaram de 4 milhões e 800 até 78 milhões, e em abril de 2019, na DCTF Web. As empresas do Simples Nacional e todas as outras empresas não relacionadas nos grupos 1, 2 e 4 entram em produção a partir do dia 10 de maio de 2021 na REINF e depois na DCTF Web em agosto de 2021. E as empresas públicas, abril de 2022 e entram na DCTF Web em julho de 2022. Com relação às empresas públicas, elas foram fundidas em um único grupo. Nós tínhamos lá o grupo 4, 5 e 6, empresas de administração direta, empresas de âmbito federal, depois empresas de âmbito estadual e depois de competência municipal. Todas elas entram agora através do grupo 4 em abril de 2022. Esse cronograma está publicado na Instrução Normativa 1996 e essa publicação foi liberada agora, disponibilizada em dezembro de 2020. Está disponível para vocês lá no sítio SPED. Os grupos 1 e 2 estão transmitindo até abril
2021 o layout 1.4. Esse layout é o último que está em produção e ele fica até o mês de abril agora. Então, competência abril, que vai ser entregue agora no dia 15 de maio, ainda está no layout 1.4. Esse layout previa um evento que era o R2070. Esse evento foi extinguido, ele foi excluído do layout, e ele era o evento responsável por substituir a forma de retenção dos outros tributos federais. Mas ele não atendia a Receita, não atingia as expectativas da Receita Federal e também não atendia às necessidades dos contribuintes nessa obrigação. Por isso, ele foi excluído. A partir do grupo 3, nós entraremos também com um novo layout, que é a versão 1.5.1. A novidade desse novo layout é o evento R2055, que era um evento que estava no E-Social, o evento S1250, e este evento ele deixa de existir, ele vai ser extinto lá do E-Social, do layout, e passa a existir apenas aqui na FD Reinf através do R2055. Então, ele traz todas as disposições que já existiam lá no E-Social e alguns novos campos que foram inseridos aqui no layout dele na FD Reinf. Nós teremos ainda este ano um outro layout, que é o layout 2. Provavelmente 0, por isso os pontos de interrogação, porque ele já foi publicado de diversas formas, né, em minuta, mas já foi disponibilizado pela Receita como 2.0, depois como 2.1, depois como 3.0, mas no final acho que vai permanecer com 2.0, que é o layout que trará o bloco 40. A gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Prazos. Então, conforme eu disse, a Reinf tem os eventos periódicos e esses eventos são mensais. Como eventos mensais, ele deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente, e se por um acaso esta data ocorrer num final de semana ou num feriado, a transmissão da Reinf deve ser antecipada e não postergada. No dia 20, ocorre o recolhimento da DARF, da contribuição previdenciária, mas a DCTF Web também deve ser transmitida no dia 15 do mês subsequente. E o E-Social também. O E-Social era transmitido todo dia 7, mas a pedido dos contribuintes, agora ele é transmitido até no dia 15 também do mês subsequente. Então, qual é a ordem? Né? Como é que funciona, qual é a lógica dessas transmissões? O contribuinte, através do E-Social, gera as informações da folha de pagamento e dos pagamentos de pessoas físicas através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. A FD Reinf deverá ser gerada também pelo contribuinte para os pagamentos da pessoa jurídica e retenções dos tributos federais. Também através de eventos periódicos, não periódicos, e a tabela de processos judiciais, que é a única tabela que nós possuímos. Essas duas obrigações, elas serão consolidadas, então eu tenho as duas escriturações, que serão consolidadas pela Receita Federal e serão encaminhadas para a DCTF Web. Quando tivermos todos os tributos federais inseridos nessa ferramenta da Receita Federal, a DCTF Web passa a gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária, do imposto de renda retido na fonte e também do PIS, COFINS e da CSLL. Hoje, ela só vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Isso significa que, se o contribuinte não transmitir as duas obrigações,
ele não consegue pagar a totalidade da contribuição previdenciária, né? É muito importante também que vocês saibam, né, que o grupo que está entrando agora tenha esse controle. Vai transmitir o e-social no dia 15, vai transmitir a REINF no dia 15, vai transmitir na sequência a DCTF Web. Lá na DCTF Web é necessário que se façam as compensações, eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco, e depois gere a guia de pagamento. É importante que vocês saibam que esse pagamento ele precisa ocorrer até o dia 20. Então, o contribuinte tem 5 dias para fazer toda a consolidação da contribuição previdenciária e realizar o pagamento total até o dia 20. Pode ser pago aos poucos, conforme o tipo de pagamento, então INSS de terceiros, INSS da folha, INSS das operações de cessão de mão de obra ou empreitada? Pode, não tem problema nenhum. Como também pode ser gerada uma única guia para pagamento de toda a contribuição. Vai depender do caixa da empresa e do fluxo de pagamento que a empresa está acostumada a fazer, mas pode ser feito desta forma. Novidades para 2021. Então, a primeira novidade, que é o evento R2055, ele foi inserido, como eu disse há pouco, na FD REINF, e essa inclusão aqui nesta obrigação se deu simplesmente porque entendeu-se ao longo destes 2 anos de produção da REINF que esta operação de aquisição da produção rural de pessoa física nada tinha a ver com o e-social, em nada. É uma operação que eu gero documento fiscal na grande maioria das operações, não é uma relação de trabalho, e apesar de ser feito com pessoas físicas, e é por isso que eu ressaltei lá na frente que a primeira divisão dessas obrigações foi entre pessoas físicas e jurídicas, e aqui ficaram só jurídicas, foi por conta disso, porque ao longo desses 2 anos, a Receita Federal e os contribuintes entenderam que não havia necessidade alguma e nenhum motivo para que esta operação estivesse lá no e-social. E por isso ela foi trazida aqui para a EFD REINF, que é o lugar dela, né? É aqui que eu trato de documento fiscal, é aqui que eu trato de título de pagamento, e é aqui que eu tenho que mostrar essas aquisições. Então, quem são os obrigados a gerar o evento R2055? A empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou ainda aquela cooperativa que adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais. Isso de pessoa física ou segurado especial. Ainda que tenha isenção dessa produção, essa pessoa está obrigada a informar o R2055. Também está obrigado a pessoa física que é intermediária dessa operação, né? Então, uma pessoa jurídica que contata uma pessoa física, que contata um produtor rural, pessoa física. Esse intermediário também está obrigado a entregar o R2055. E todas as entidades que estão vinculadas ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, quando efetuarem a aquisição de produtos rurais dentro do PAA, dentro do âmbito do PAA. As principais características desse evento, né? Os contribuintes vão transmitir um evento para cada estabelecimento e para cada produtor rural dentro do mês de apuração. Então, dentro de um evento, vão ter diversas aquisições, né, num mesmo período de apuração e dentro de vários produtores rurais. Então, um produtor rural para cada evento e várias aquisições daquele produtor rural dentro daquele período de apuração. O grupo 1 e 2 passa também a ser obrigado a entregar esse evento se trabalhar com aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, né?
Caso não trabalhe, esse evento vai como qualquer um evento sem movimento, né? Qualquer evento que o contribuinte não trabalhe. Bloco 40. Essa é a nossa próxima novidade, né? Então, como eu disse, a Receita Federal vai publicar o layout novo, que é o layout 2.0, e vai introduzir o bloco 40, que traz para dentro da EFD-REINF os outros tributos federais que ela administra: PIS, COFINS, CSLL e o imposto de renda retido na fonte. Por enquanto, serão esses os tributos, mas existe algumas discussões falando de outros tributos federais que a Receita administra, o IPI, como a CID. Então, é necessário, nesse momento, que os contribuintes se preparem para receber pelo menos o layout desses outros quatro tributos. Os outros, o IPI, o CID, ainda estão em discussão, porque eles já pertencem a outras obrigações acessórias. O IPI, como todos sabem, está lá na EFD ICMS-PI e, por enquanto, não há intenção de trazê-lo para cá, né? Mas pode ser que aconteça, é só um alerta. O cronograma já foi publicado pela Receita para o Bloco 40, através do comunicado RFB 1, publicado em janeiro de 2021. Esse comunicado está disponível lá no sítio da Receita Federal, no sítio SPED, e depois eu coloco o link aqui para vocês. Mas ficou o cronograma da seguinte forma: em julho de 2021, a Receita pretende especificar o layout do Bloco 40, então temos uma ideia pelos outros layouts que ela publicou ao longo desses anos, do que será, mas não temos ainda a certeza que aquilo vai vir para cá, para essa nova especificação. Talvez tenhamos aí, talvez não, praticamente certeza que tenhamos um redesenho desse layout dessa versão 2.0. Eles vão publicar essa especificação e esse novo layout até setembro de 2021. Esse novo layout entra na produção restrita, ou seja, vai entrar nos testes das empresas a partir de janeiro de 2022, para ser entregue em produção a partir de março de 2022. Então, se tudo ocorrer bem, a competência de março já será para o layout 2.0 e será entregue em abril de 2022, sempre no mês subsequente. Tá, então, isso está certo que vai acontecer? Por enquanto, pelo comunicado, sim, mas não temos uma instrução normativa que altere a IN 1701 ainda. Então, é passível de publicação e também é possível que esses prazos sejam alterados. Mas a Receita, através do comunicado, criou um compromisso com os contribuintes e com todas as empresas que participam do projeto piloto, de começar a especificar isso a partir de julho. E para a gente concluir, a gente vai mostrar um pouquinho do que é a DCTF Web, né? Como eu mencionei, ela vai receber as escriturações, então as declarações e escriturações de E-Social e REINF, e vai sintetizar, vai consolidar tudo isso dentro da ferramenta DCTF Web. A ideia da DCTF Web é substituir a GFIP como instrumento de dívida, fazer uma vinculação direta com a escrituração. Então, não é possível os débitos apurados pela DCTF Web, os valores que aparecerem, que será debitado do contribuinte lá na DCTF Web, eles não são editáveis. Se houver alguma incorreção, é preciso corrigir as escriturações, ou o E-Social, ou a REINF, ou os dois, depende de onde estiver o erro. A DCTF Web deve ser gerada logo após o fechamento de E-Social e REINF, e ela já vem com a integração de outros sistemas da Receita Federal. Então, ela já vai trazer os créditos que estão lá na DECOMP,
né, os parcelamentos, as suspensões, os lançamentos de ofício. A ideia da integração é realmente facilitar a transcrição dessas informações pelo contribuinte. Ele não vai precisar escrever, mas ele já vai ter a demonstração desses valores lá. Ela faz a apropriação dos créditos informados nas escriturações e o trabalho do contribuinte é apenas vincular esses créditos nos débitos que ele entender necessário. Está aberto para ele vincular os créditos que ele possui em qualquer um dos débitos que estiverem relacionados na DCTF Web. E ela já apresenta esses débitos por códigos de apuração de receita. Então, o contribuinte não precisa também se preocupar em encontrar o código correto, porque este já é relacionado pela própria DCTF Web. Né? E na geração da DARF, ela já traz uma DARF numerada com código de barras, e essa DARF é emitida apenas nessa aplicação. Então, o contribuinte, para fazer o pagamento da contribuição previdenciária, é obrigado a transmitir a DCTF Web, senão ele não consegue fazer a quitação do tributo. Esse é um exemplo da DARF, que é o que está disponível lá na ferramenta, né? Note que ela já traz no seu canto esquerdo todos os códigos de receita, a descrição do que é cada um desses pagamentos, valor principal, as multas, se houverem, os juros e o total a pagar. Tudo isso de forma bem objetiva e é possível, inclusive, gerar relatórios na DCTF Web. Fica aqui o meu pedido para que vocês leiam na íntegra o manual da DCTF Web, que eu compartilhei com vocês na ferramenta. É importantíssimo que vocês entendam o funcionamento desse mecanismo de recolhimento da contribuição previdenciária, porque ele será expandido para todos os outros tributos, provavelmente no próximo ano, né? Segundo o cronograma publicado pela Receita Federal. Sobre a obrigação, o que eu queria deixar para vocês eram essas mensagens. Eu tenho aqui agora, eu prometi mostrar para vocês a página da REINF, ela já está com link no documento que eu compartilhei. Então, essa página, ela sintetiza todas as informações conceituais da obrigação e também das linhas de produto. Tudo que vocês precisarem, basta entrar no espaço legislação e acessarem essa página, que lá vocês têm acesso a todas as informações. Sobre os próximos eventos, responde. Esse mesmo evento, nós vamos repeti-lo no próximo mês. Então, se vocês quiserem trazer outras pessoas para assisti-lo ou quiserem indicar para algumas outras empresas, podem fazê-lo. A pessoa só precisa entrar aqui no espaço e se inscrever. Ela se inscreve aqui nos eventos Responde, também tem o link aqui na página, na apresentação. Eu vou deixar vocês agora com a linha de produtos Proteus. Estou no chat, vou responder aos questionamentos conceituais que vocês colocaram aqui. E volto para finalizar o evento com vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Boa tarde. É só um instante que eu vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha tela? Vou começar a apresentação. Meu nome é Karen. Eu sou do PAF do Desenvolvimento Fiscal. E junto com a Tatiane e o Felipe, nós vamos apresentar as novidades sobre as novas implementações que tivemos referente
ao novo layout 1.5 e também falar sobre o Proteus, tá bom? O depois. Então, a nossa agenda que nós temos aqui, a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre o Proteus fiscal, o faturamento, o financeiro e depois o TAF, sobre o evento 2055, o REINF em POI, que foi a nossa nova implementação, e a documentação do TDM. E depois, no final, vamos fazer uma demonstração. Bom, referente às alterações no produto padrão, no RP, nós não tivemos, tá? Para o novo layout 1.51, ok? Então, tudo que eu vou falar aqui sobre o Proteus, né, sobre o RP, já existe desde 2018, que foi a primeira entrega do REINF, tá? E não tivemos alterações referente a isso. Então, o funcionamento continua o mesmo. Então, eu só vou repassar para vocês, e depois, sim, eu vou entrar mais em detalhe com o TAF, que é onde, de fato, nós tivemos algumas inovações. No fiscal, nós criamos um complemento de empresa, um cadastro onde você pode inserir informações sobre a sua filial, né, que alguns layouts da REINF pede, né? Então, no 2010, 2020, por exemplo, onde tem lá o código de obra, então essa informação do cadastro da obra, que era o antigo SEI, né, agora é o CMO, passa a ser cadastrado nesse complemento de empresas, tá bom? Assim como também informar se a filial, essa empresa é uma associação desportiva, também informa nesse cadastro. E se pertence ao programa de aquisição de alimentos. Tá? Essa rotina é a FISA 137. Tem todo o boletim, né, no TDN sobre esse cadastro. Então, aqui temos uma telinha aqui desse cadastro de complemento de empresa. Então, você informa aqui a filial e aí os dados dessa filial. Se ela é uma obra, coloca a informação da obra. Se ela é uma associação desportiva, informa que sim, ela é uma associação desportiva. Se ela pertence ao programa de aquisição de alimentos, informe aqui. Tá? Esse cadastro continua o mesmo, não teve alteração. Também temos o processo referenciado, né? Que como a Lu comentou, né? Então a gente precisa saber quais são os processos dos nossos fornecedores, precisamos saber os nossos processos, né? Que deixe de reter o tributo do INSS, né? Por enquanto o REINF é só a CTRD e a Previdência. Então, para esses tributos, caso tenha algum processo judicial ou administrativo, pode ser cadastrado nessa rotina, o MATA 967. Tá? E aí, quando for cadastrar, algumas informações que são importantes para o REINF é o indicativo de tributo, a autoria da ação judicial, o indicativo de suspensão, o código de indicativo da suspensão, e se o indicativo de depósito do montante integral, se é depósito judicial ou não. Tá? Então, aqui está a telinha do MATA 967, onde a gente cadastra aqui o processo judicial e o código de suspensão. Informa também qual é o tributo que tem essa suspensão, e esses dados serão informados depois lá no título ou lá na nota. Então, para informar esse processo judicial, lá no complemento do documento fiscal, seja no MATA 910, que é de entrada, ou no MATA 920, que é de saída, você pode informar, associar esse processo judicial à nota fiscal. Tá bom? Então, aqui está o complemento da nota. E aí tem uma opção aqui do lado esquerdo, que é o processos referenciados. Então, aqui você vai informar qual é o processo judicial dessa nota. E o valor que vai deixar de reter, né? Por conta disso. Além disso, nós temos também o código do tipo de serviço, né? Se a gente olhar o layout 2010, 2020, ele pede lá a informação tipo de serviço.
Então, onde que é cadastrada essa informação? Lá no Mata 963, no relacionamento de código de serviço, foi criado um campo, tipo de serviço, para informar esse código do FD-REINF, tá bom? Então, no mesmo lugar onde cadastrava lá o código do ISS, agora temos aqui um campo, tipo de serviço, e aí você informa a qual é o tipo de serviço para o REINF. Aqui é um exemplo básico de cálculo para o 2010 e 2020, né? Então, a gente está dando um exemplo. Se a gente tem uma nota fiscal de R$1.000 e ele possui algumas deduções previstas em lei de R$120, essas deduções existem nos campos de abatimento que pode ser informado na C6 Abate INSS, e aí essas informações são gravadas na D1 Abate INSS ou D2 Abate INSS, tá? Então, nós temos aqui uma base de cálculo para a retenção de 1.000 menos 120, então de R$880. Sobre este valor, nós iremos aplicar a alíquota. Então, vamos supor que a alíquota do INSS é de 3,5%, o que nos daria o valor de R$30,80. Então, esse valor é o nosso valor da retenção. E também a gente pode ter também uma retenção destacada referente a serviços subcontratados. Okay? Nesse caso, essa informação do valor que foi retido pela subcontratada pode também ser informado nesses campos C6, ABS, CINSI e D2, ABS, e a D1, AVL-INSS. Okay? E supondo também que se tivesse um processo judicial e nesse processo deixou de reter R$20, então, essa informação vai lá naquele complemento da nota, no Mata 926. Todas as informações depois serão geradas para o REINF. Outra informação também que surgiu com o REINF era a aposentadoria especial. Tá? Então, a gente tinha lá a aposentadoria especial de 15, 20, 25 anos. E, neste caso houver, temos aqui dois parâmetros, o NVTP APSB1, que é o campo do cadastro de produtos, que será informado qual é o tipo da contribuição previdenciária especial. 15, 10, 15, 20, 25. E o NV ALINSB1. É o campo também do produto que será informado a alíquota dessa contribuição previdenciária especial. Tá? Caso tenha mais de um tipo de aposentadoria para o mesmo item, aí foi criado a tabela AIS, item de aposentadoria, em que essa tabela, você, na hora, por exemplo, de informar no pedido de venda, lá no menuzinho Outras Ações, Aposentadoria Especial, aqui você pode informar qual é o valor da aposentadoria especial. Se ela for 15, informa no 15, se ela for 20, informa no 20, ou se for 25 anos, informa no campo de 25 anos. Bom? E referente ao serviço 2050 e 2055, né, que é a comercialização de produtos do produtor rural, e o 2055, que é a aquisição de produção rural, o que já temos no sistema é a questão do... Antigamente, a gente calculava um tributo chamado fundo rural. Esse fundo rural era exatamente composto por esses três impostos, mas ele era tudo junto, era um único TX, digamos assim, né? uma única taxa. Então, agora, no sistema, ele é calculado separadamente, o INSS, o GILRAT e o SENAC. Então, quando a gente vai lançar uma nota, por exemplo, a gente pode verificar aqui nos impostos que nós temos a alíquota de cada um separadamente, tá? Era o antigo fundo rural, que era tudo junto. Sobre a CPRB, tá? O cálculo e a apuração continua sendo no fiscal. O fiscal faz toda a apuração, e essa apuração, depois, ela é extraída, ela pode ser extraída para o extrator fiscal para o TAF. E aí, o TAF faz o envio do 2060. Tá bom? Também não houve alterações no 2060. No faturamento. No faturamento foi criado, né, o Cadastro Nacional de Obras, o CNO, que é o MATA 322.
Para quê? Para que você possa cadastrar a obra e depois relacionar lá no complemento de empresa, tá bom? Se caso essa filial seja uma obra. Além disso, além de poder vincular ao pedido de venda, notas fiscais, projetos e também o título, né, existe uma integração com o RM Top, né, através de mensagem única, onde o RM pode nos enviar o cadastro de obras, para o Mata 322. Então, aqui é um exemplo do cadastro, você informa se é uma empreitada total, uma empreitada parcial e o número do CNA. Outras informações que foram inclusas no pedido de venda, nos campos tipo de repasse, né, e onde você informa caso, no caso de 2030, né, 2040, não lembro qual era o de vendas, mas é para você informar se houve um repasse para um clube de futebol, tá? Se houve um patrocínio, uma publicidade para um time de futebol. Então, você pode informar isso aqui no pedido de venda, e aí, se gerar uma nota disso, isso aqui vai automaticamente para a nota fiscal. Também temos no cadastro do cliente, lá em complemento do cliente, então a gente vai lá no cadastro do cliente, em outras ações, complemento do cliente, o novo campo PERT-PAA. Isso aqui era para o 2050, né? Para saber se o cliente pertencia ao programa de aquisição. Okay? Todas essas informações, existem documentação no TDM, que estão logo aqui abaixo, tá? Então, é só acessar o TDM para mais informações, mais detalhes. Agora, no financeiro, nós criamos o complemento do imposto. O complemento do imposto, você pode configurar ações que são realizadas em cima de certo tributo. No caso, somente está disponível o tributo INSS, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar lá que eu quero adicionar um valor à base, né? A minha base era de 1.000, eu posso informar, criar uma configuração para que eu possa adicionar um valor a essa base, informar no título que eu vou aumentar mais R$1.000 nessa minha base de cálculo. Ou até mesmo um desconto, por exemplo, um processo judicial, né, em que eu não deva reter o INSS, eu posso também informar, criar uma configuração de complemento de imposto, falando que eu devo deduzir do valor do tributo, né, X%, ou até mesmo informar na hora, no momento do cadastro, tá? O valor aqui vai ser deduzido, e utilizar isso no título. Tá bom? Então, eu tenho um cadastro em que eu posso fazer muita coisa. É bem flexível. Tá? Desde que é importante que o cadastro seja consciente em relação a leis. Né? Eu não vou criar cadastro pedindo para descontar em cima de valor, algo que o tributo não permita. Tá bom? Então, tem que ter essa atenção para o cadastro. Na página do TDN, existem alguns exemplos para o cadastro para o REIN, tá bom? Como processo judicial, subcontratada e aposentadoria especial. Então, aqui nós temos aqui a telinha do complemento, que é o FINA 985. Então, a gente vem aqui e informa um código para esse complemento, o tipo de imposto somente é o INSS. E aqui a gente informa a dedução, se vamos deduzir, ou se vamos acrescentar, ou se é somente informativo, ou seja, não vamos realizar nada em cima da base ou do valor do tributo. Tá? A aplicação se refere, esse complemento vai ser em cima da base de cálculo do imposto, ou será em cima do valor calculado do imposto. Tá bom? Carteira, pode ser carteira a pagar, carteira a receber, ou, se a regra for para ambos, coloque ambos. Calcula por. No momento que você incluir um complemento lá no título, se tiver o calcula por valor, você vai informar o valor. Né? Então, você vai informar o valor e esse valor será deduzido ou adicionado em cima da aplicação, seja a base ou valor. Agora, se colocar percentual,
o que vai acontecer? Você vai informar um percentual aqui no cadastro e, quando incluir esse complemento relacionado ao título, ele mesmo vai fazer o cálculo do percentual em cima da qual aplicação que deve ser feita, em cima, seja da base ou seja do valor. E aí vai ter o valor calculado. Desse valor vai fazer a ação de dedução ou acréscimo em cima do título, né? Do calculado pelo título, tá bom? Além do complemento do imposto, então a gente criou o complemento do título. No complemento do título é onde a gente vai informar o tipo de repasse, o tipo de serviço, se é retenção CPRB, se existe alguma suspensão de INSS e se é um indicativo de 13º. Tá? Todas essas informações são as que vão para o REINF. E além do complemento, tem também lá o imposto versus título, que é onde a gente relaciona esse complemento do imposto, do cálculo do imposto, com o título. Então, a gente pode colocar um complemento, né, de dedução de materiais, um complemento de dedução de processo judicial, um cálculo a mais da aposentadoria especial, ou se houve uma retenção por subcontratado. Tá? Então, na hora que a gente está cadastrando, seja o título a pagar ou a receber, lá em outras ações, temos a opção complemento do título, né, que vai abrir essa telinha, e aqui temos o campo, tipo de repasse, tipo de serviço, né, onde você informa aqui qual é o tipo de serviço, por exemplo. Tá? E aqui na abinha complemento do imposto versus título, é onde a gente informa qual é aquela regra do complemento do imposto, informa se dependendo do que foi configurado, né, o valor, ou até mesmo ele já calcula, né, o valor básico, enfim. E o processo judicial, caso seja um processo judicial. Também tem o saneamento das informações. Então, quando entrou a primeira leva, né, de entrega para o REINF, as empresas tinham que sanear as bases por conta de que alguns campos eram meio que obrigatórios para que sejam preenchidos para o REINF. Então, ele pode ser que no cadastro ele não esteja como obrigatório, mas era uma informação obrigatória para o REINF. Tá? Então, nesse documento, temos lá quais eram os campos que era necessário preencher, tá bom? E poder fazer a extração para o TAF e do TAF conseguir fazer o envio. Bom, agora falando um pouquinho sobre o TAF. Lembrando que tudo isso que eu falei sobre o back-office, né, está disponível desde 2018, então provavelmente as bases de vocês já devem possuir essas implementações. Agora no TAF, ele já realizava as entregas, né, dos eventos 1000, do 1070, né, os eventos de tabela, dos eventos periódicos, 2010, 2020, 30, 40, 50 e 60, do não periódico, do 3010, além da reabertura e fechamento, as exclusões, tá? O que foi implementado de novo é o R25 por conta desse novo layout do 1.51. Então, assim, qual que é o papel do TAF, né? Ele recebe e armazena as informações vindas dos produtos, da linha de produto, então, no caso do Proteus, né? A gente faz a extração fiscal, e aí envia as notas, envia os títulos para o TAF, ele recebe essas informações, aí ele realiza a apuração dos dados no período especificado, armazena essas informações dessa apuração em novas tabelas, nossas tabelas espelhos, né? E essas tabelas espelhos são exatamente as tabelas da obrigação da FDRINF, então você vai ver que é o espelho do layout, tá? E envia os eventos e armazena o histórico dos protocolos e as rejeições, tá? Ele comunica com o TCS e aí faz o envio. Então, esse é mais ou menos o papel do TAF no REINF. Sobre o 2055, que vem no novo layout do 151, né?
Nessa alteração do layout, né, que vai entrar agora em vigor nossa competência de maio, ou seja, tem que ser entregue até junho, 15 de junho, entrou o layout R2055. Né? Como a Lu falou, esse layout era do S1250, do E-Social, e agora passou a ser do REINF. Tá? E com isso, com esse novo layout, com a entrada desse novo layout, houve alteração também no R2099, por conta da criação da nova tagzinha do EVT aqui para o evento 2055. E também dos 5001 e 5011, que são os totalizadores, onde ele vai ter os valores que foram enviados referente ao 2055. Tá? E aí, além de atualizar o TAF, né, temos que configurar o parâmetro MV-TAF-VLRE com essas informações do 01, underline 05, underline 01. Uma coisa que foi feita só para o 2055 é que ele será entregue apenas na rotina em POI, que é o TAFA 552, né? Hoje, a gente pode fazer, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente pode fazer a apuração do 2010, 2020 pelo TAF-X e INF. Mas agora nós temos a nova rotina em POI, que além de entregar esses eventos que o TAF-X e INF já entregava, vamos entregar o 2055. Mas o 2055 será apenas nessa rotina, não será no TAF-X e INF. Tá? Então, também lembrando que será considerado no 2055, né? Serão os impostos do Fundo Rural, o RAT, Senai e aí o INSS, de documentos fiscais de entradas, né, ou até mesmo de títulos de contas a pagar. E só uma observação, alguns estados, né, possuem uma regra específica para a pessoa física, produtor rural, que ela precisa ter um CNPJ. Tá? Mas mesmo nesse caso, ela será considerada uma pessoa física. Então, você vai ter o cadastro do CNPJ e da pessoa física lá no TAF, mas ele será considerado uma pessoa física. O REINF em POI. Então, como eu falei, a gente tem lá a nossa rotina TAF-X em INF. É importante falar que essa rotina ela será descontinuada até o final do ano, em dezembro de 2021. Então, é bom já estar utilizando a nova rotina em POI, ela já está em funcionamento, né? Agora só precisa atualizar o novo layout. Mas nós iremos descontinuar o TAF-X em INF. Tudo será feito a partir do ano que vem pela rotina em POI. E o que temos de novo nessa rotina de POI? Temos o evento R9000. A partir desse último pacote que a gente liberou, é possível realizar a exclusão de um evento. Então, eu enviei um evento CPA 2010, 2020, 2055, enfim, para a Receita. E aí eu preciso excluir por algum motivo, eu não deveria ter ido esse registro, a gente pode fazer a geração do R9000 pela rotina do POI. Vai na tela de acompanhamento, na aba de autorizado. Então, vai ter um botão novo de excluir evento. Atualmente, hoje a gente faz pela rotina do MVC, né? Pela rotina do MVC do espelho da apuração. Então, a gente, quando precisa excluir um 2010, a gente vai lá no 2010, na tabela de espelho do 2010 no MVC, clica lá no menuzinho de excluir evento, e aí ele gera um registro R9000 por lá. Depois você tem que ir lá no monitor e fazer a transmissão desse R9000. Então, aqui pelo POI vai ficar unificado, vai ficar uma coisa só na tela de acompanhamento, você pode fazer a exclusão e a transmissão. Além disso, temos os relatórios de eventos dos totalizadores, também o R5001 e 5011, então, para extrair por Excel. Então, aqui é um exemplo da nossa tela do POI, do 2055, e aqui, se você for ver na linha de autorizados, temos o excluir evento, onde a gente pode apenas excluir, depois transmitir, ou excluir e já transmitir. E também temos um exemplo aqui do relatório de conferência do 5011, temos também do 5001,
né, que você vem e clica no botão exportar relatório e ele gera uma planilha com essas informações. Importante, a atualização do TSS, tá? Inclusive para um novo layout. Então, temos um link aqui no portal. Ela tem que ser superior ao 3.0, tá? Para fazer o envio do REINF. As documentações. Nós temos a página centralizadora do TAF sobre o REINF. Temos também do Proteus sobre o REINF. Então, do TAF tem as informações referentes aos TAF, do Proteus sobre todos os nossos módulos, financeiro, fiscal, todas as operações que foram feitas para atender o REINF no back-office. Temos o painel REINF, né, que é o POI, e o link também para fazer o download desse último pacote do TAF. REINF na prática, eu vou dar uma exibir aqui um pouquinho sobre o Proteus. Antes disso, queria entrar aqui na documentação do painel do REINF. Então, aqui nós temos como instalar, como configurar, e mostra os filtros que ele tem, né? Que você pode filtrar por evento, por tipo de evento, seja periódico, seja não periódico, ou pelo status de apurado, transmitidos. Temos também a página centralizadora. A página centralizadora do FD-REINF do TAF, que mostra todas as configurações para o TAF. Então, por exemplo, no 2055 que vai entrar agora, nós precisamos que lá no TAF tenha um documento que seja desse tipo de entrada, que o tipo de serviço esteja em branco, o código de serviço em branco, o tipo de repasse seja em branco e tenha o CFAP, né? Tem os tributos de previdência, GIRAUT ou SENAC. E no participante, que tem o ramo lá cadastrado como produtor rural. Tá? Além disso, temos todos os outros itens referente aos outros eventos, aos outros blocos. Aqui também, pegando aqui na árvore, temos o manual de integração do TAF, como se integra o RP com o TAF, tá bom? E temos a centralizadora do Proteus, a página centralizadora do Proteus, do FD-REINF. Então, aqui nós temos os links para os boletins técnicos, tudo que foi implementado lá desde 2018. Temos aqui as nossas dúvidas gerais, que não, essas dúvidas foram geradas desde 2018, com os eventos anteriores do FD-REINF. A gente costuma atualizar essa página com as dúvidas que tiveram durante esses eventos, enfim. E aqui todos os documentos técnicos, né, referentes a essas implementações. Tá? Então, aqui temos todos, tudo documentado. Agora, mostrando um pouquinho sobre o painel REINF, nós temos aqui, então, no menu do TAF, o painel REINF, em POI. Então, aqui eu vou informar o período, por exemplo, eu tenho dado em 2021. Posso filtrar o status, né? Seja pendente, apuração, por evento ou tipo, como eu falei, seja periódico, não periódico, ou evento de tabela. E vou clicar aqui em consultar. Então, aqui me apareceu somente o R1000 e 2055, porque somente eu tenho, na minha base, somente registro para apurar dentro desse período do R2055. Caso tivesse notas ou títulos do 2010 ou 2020, nesse período do 01 2021, também ia aparecer um cardzinho aqui do R2010, informando qual é o total de fornecedor e documentos pendentes de apuração. Então, vem aqui na pendência de apuração. Aqui vai mostrar todos os registros que eu tiver para apurar. Então, no caso, eu tenho esse carinha aqui, esse fornecedor, com essa nota aqui. Tá? Vou até pegar essa nota, a gente consultando ela só para mostrar.
Então, aqui a gente tem uma nota para o 2055. Ele é de um participante rural, então, ele é um fornecedor, ele está como atividade produtor rural, tá? Em itens, ele tem lá o tributo da Previdência, do RAD e do Senar, tá bom? E tem aqui também o CFP. Então, esse carinha aqui, eu posso vir, se eu tivesse mais notas, ia aparecer aqui embaixo o detalhe de cada nota de cada fornecedor. Se tivesse mais fornecedores, iria aparecer mais fornecedores. Eu seleciono o fornecedor que eu quero apurar e realizo a apuração. Podendo ser um, ou dois, ou todos, se tivesse mais. Então, ele criou aqui, ficou apurado. Tá? Então, uma vez que está apurado, eu posso fazer a transmissão. Tudo pelo POI, não preciso ir na tela de monitor, pode ser tudo feito. Então, aqui, eu tenho apurado, já fala que eu tenho que transmitir uma. Então, venho, seleciono o que eu tenho que transmitir e clico na transmissão. Ele foi enviado. Uma vez que enviou, eu posso acessar a tela de acompanhamento. Então, a tela de acompanhamento. O nome do botão até já mudou para acompanhamentos. Se tivesse mais para apurar, teria aparecido pendente de apuração. Então, aqui nós temos aqui o evento que foi transmitido e o número do protocolo recebido. Então, aqui nessa tela de autorizado, foi criado esse botão de excluir evento, que é o R9000. Então, supondo eu enviei esse cara errado, não era para ter enviado, eu preciso excluir da receita. Então, vem aqui, eu posso apenas excluir ou excluir transmitido. Excluir transmitido já vai pegar o OCR9000 e fazer a transmissão. Tá? Então, confirma aqui. Ele informa que o acompanhamento dessa exclusão pode ser feita no CARD R9000. Tá? Então, vamos fazer a exclusão. Excluiu, para a gente voltar aqui para a tela. Pode ver que foi criado, ou melhor, apareceu, né, o CARD 9000, porque agora, a partir depois que eu realizei a exclusão, eu tenho, nesse período de 2001, um evento, né, um registro aqui do R9000. Então, se eu vier aqui, eu posso acompanhar o envio do R9000. Então, no caso aqui, ó, já foi, já autorizou. Isso significa, então, que o evento lá foi excluído. Ok? Além disso, temos aqui, ó, na abinha do 2055, em excluído, também qual foi o registro que foi excluído. Okay? E aqui na opção, também, se por acaso eu selecionar somente a opção de excluir, não excluir, transmitir, eu tenho a opção de transmitir o R9000 por aqui, selecionando e transmitindo, e até mesmo se eu ainda não enviei, e errei, não era para estar enviando mesmo o R9000, que é desfazer a exclusão, eu posso estar fazendo por aqui. E agora, sobre os relatórios de conferência, nós temos sobre todos os eventos, e agora do 5001 e 5011. Vamos aqui. Vou colocar o período. Então, 2055, por exemplo, eu posso consultar, ele vai me trazer as informações do fornecedor, da nota e do item, do tributo, né? E eu posso mandar exportar esse relatório para uma planilha. Aqui. Você terminou aqui. Então, aqui já estão as informações no relatório. Tá bom?
Bom, sobre o que eu tinha que apresentar, referente ao Proteus TAF, era isso. Vocês podem perguntar pelo chat, eu vou voltar para a Luciana a apresentação, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer a mesma sugestão que eu fiz para outra linha de produto. Eu vi que tem algumas questões aqui que é uma dúvida geral do pessoal que está assistindo a nossa apresentação. Então, minha sugestão é que as perguntas mais relevantes sejam lidas e sejam respondidas para que todo mundo tenha o acesso à mesma informação. A gente ainda tem um tempinho, uns minutinhos, então dá para a gente fazer isso ficar mais interativo dessa forma, tá? Então, podem escolher aí algumas perguntas para que vocês respondam para aqueles que estão nos assistindo. Eu vou comentar uma questão do João Renês. Luciana, poderia dar um exemplo prático de como controlar ou obter a informação de processos de N fornecedores? Considere que muitos nem sabem informar ou dependem de terceiros. É verdade, João, você tem toda a razão, mas conforme eu comentei com você na resposta, quando isso foi inserido lá no E-Social e aqui na FDRINF, nós somos piloto da Receita Federal, então participamos do processo de discussão dos layouts. E quando a Receita nos informou dessa questão, ela informou por que ela precisa disso, né? Obviamente para saber ali quanto ela tem de suspensão de exigibilidade do crédito tributário com relação à contribuição previdenciária, e queria o acesso a essa informação. E a nossa questão foi, mas vocês já têm o acesso, né? Porque, independentemente do número de processo, toda vez que eu tenho uma ação tributária, vocês são notificados, né? E por que não utilizar esse acesso que vocês têm diretamente na ferramenta DCTF Web ou integrar esses acessos nessa ferramenta? A motivação na época, né, a explicação na época foi que a Receita não tinha conseguido acordar essa integração. Eles realmente são notificados e eles realmente possuem o acesso a essas informações, mas elas queriam ouvir dos contribuintes o que eles tinham de suspensão de crédito, suspensão da exigibilidade do pagamento dessas contribuições, né? E elas precisavam que o contribuinte fosse notificando passo a passo, porque não seria possível fazer uma DCTF Web integrada no processo judiciário, porque nem todos os processos ainda são digitais, né? Essa é a explicação da Receita. Então, qual é a minha sugestão sempre? Contate o fornecedor, verifique quem é que faz o controle desses pagamentos, quem é que faz a emissão dessas obrigações, porque essas pessoas precisam lhes dar o acesso a essa informação, né? Precisam mostrar para vocês o que eles têm lá de processo judicial, porque isso impacta diretamente os adquirentes, os seus clientes, né? Por que impacta?
Porque se você não sabe do processo, se você não tem a opção de fazer um depósito judicial, você está sendo cerceado do seu direito. Então, a empresa que tem uma ação judicial, mas que não informa os seus clientes, ela impede que esse cliente tenha o direito de escolher se ele vai ser solidário no final do processo, caso o mesmo seja indeferido, ou se ele, de repente, tem lá o valor em caixa, tem um dinheiro em caixa e consegue fazer um depósito judicial, se livrando da multa e dos juros no caso de um indeferimento. E se livrando também, lógico, da responsabilidade solidária. Então, já era uma obrigação e a Receita entende que isso já deveria existir há muitos anos. E não é a preocupação dela, nesse momento, fazer a integração dos seus sistemas com o judiciário. É mais ou menos essa a linha de raciocínio deles. A nossa sugestão é essa, que vocês entrem em contato com os seus fornecedores e que tentem descobrir de alguma forma quem controla essas informações para lhes passar o acesso e que vocês também tenham o direito de acompanhar, né? Mais ou menos isso. Tem um outro questionamento aqui que tem mais de uma empresa questionando, até quando a versão 1.4 pode ser entregue pelos grupos 1 e 2? Até a competência abril, tá? A partir da competência abril, então, assim, na competência abril, que é entregue em 15 de maio, versão 1.4. Na competência maio, que eu entrego em 15 de junho, versão 1.5.1. Tá? É assim que será controlado. O ambiente restrito para testes já está aberto da versão 1.5.1. Eu acho que só o de produção que ainda não. Então, tem que esperar abrir produção para conseguir enviar qualquer coisa. Mas para quem quiser testar a transmissão desse novo evento ou a transmissão da versão 1.5.1, a versão, a URL da produção restrita lá do site de transmissão já está disponível. Só pegando o gancho aí da Luciana, eu sou o Felipe aqui do TAF, da parte do TAF fiscal, em relação à questão da atualização, a gente teve aqui bastante pergunta sobre se, mesmo que não tenha o evento 2055, se é necessário fazer alguma atualização. E precisa fazer uma atualização do sistema, sim, porque não foi só o 2055 que foi incluído, a gente teve algumas alterações no 2099 e nos eventos de retorno, no 5001 e no 5011. E devido a isso, mesmo que você não envie um 2055, você tem que enviar um 2099 falando que não teve movimentação de evento 2055 no período. E aí, por isso, é necessário você fazer a atualização, porque tem esses novos campos aí no 2099 para serem enviados. E algumas perguntas relacionadas a Reinf, a rotina antiga e a rotina nova, né? A Karen mostrou aí que o 2055 vai ser feito só pela rotina em POI. A rotina antiga ela fica em funcionamento até novembro, como a Karen citou. Em dezembro a gente termina a manutenção dela.
E hoje ela não tem os eventos do 2055 lá. Até é possível transmitir os outros eventos, mas o recomendado é que já faça a migração para o Renfim POI. Diego Bretz, ele pergunta quando começará os demais impostos, o antigo 2070. A partir o cronograma que a Receita nos apresentou está publicado através do comunicado 1, que foi publicado em janeiro de 2021, está lá disponível no sítio SPED. De acordo com o cronograma, os outros tributos que são administrados pela Receita Federal, eles começam a desenhar o layout em julho desse ano, então no segundo semestre. Em julho de 2021, eles desenharão o layout, publicarão até setembro de 2021. A fase restrita, que é a produção restrita, os testes devem ocorrer a partir de janeiro de 2022 e, se tudo der certo, ele entra em produção a partir de março de 2022. Então, a competência março de 2022 deve ser transmitida em abril, já com os eventos do Bloco 40, que é o bloco que substitui o evento antigo, né, o R2070. Bom, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, nós respondemos a maioria das questões, né? Ou aqui pessoalmente, ou então direto na ferramenta. Essas questões depois eu vou disponibilizar para a linha de produto, para que a gente coloque essas informações lá nas páginas centralizadoras. Tem algo mais que vocês queiram compartilhar aqui com o pessoal? Proteus? Senão, acho que a gente pode encerrar. Aqui do Proteus, tá? É somente isso mesmo, é só importante frisar, né, a atualização do ambiente para atender o layout 1.5.1, tá? Mesmo que não faça a entrega do 2055, é necessária a atualização por conta que foram criadas novas tags, né, no 561, no 5611, no 299, tá? E também o TSS também deve ser atualizado, porque os esquemas foram alterados também, tá? Então, é só frisar a questão da atualização, sim. Ok, então, pessoal, agradeço a participação de todos. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo, que era minimizar as dúvidas de vocês e apresentar o conceito geral da obrigação e como a linha de produto Proteus se preparou para esta entrega. Nós teremos um novo evento em junho, então caso vocês ainda tenham dúvidas ou queiram indicar a participação de outras pessoas da empresa para o evento, fiquem à vontade. Ele já está lá no espaço legislação, no banner dos eventos Responde, é só se inscrever e a gente vai fazer nessa mesma linha para poder esclarecer o máximo de dúvidas de vocês que for possível, tá? Agradeço a participação da linha de produto Proteus, da linha de produto TAF,
Obrigada a todos pela presença hoje e até o próximo evento. Uma boa tarde a todos. Todos.